Então, hoje a gente veio aqui para falar com vocês um pouquinho sobre agilidade e employee experience. Eu coloquei aqui na primeira tela o meu propósito, que é transformar a vida profissional das pessoas em uma experiência incrível. E eu tento fazer isso dentro e fora da empresa que eu estou conectada, e é por isso que eu topei estar aqui com vocês, falando com vocês, porque se de alguma forma o conteúdo que eu trouxer para vocês, os insights que a gente trocar dentro dessa sala, de alguma forma te levarem mais próximo, de trazer uma experiência para as pessoas que se conectem à empresa de vocês, eu vou ficar completamente feliz, assim, realizada. Isso é o meu propósito real, oficial, tá? E aí, quando a gente olha para esse cenário que eu mostrei no vídeo, para tudo isso que eu estou falando, a grande realidade é que o mundo mudou. Então a gente fala assim, puxa, o mundo Bunny, o antigo mundo VUCA, a gente está vivendo a revolução 4.0 da indústria. Então, nisso tudo, existe mudança constante, a gente não consegue ter previsibilidade, as coisas, elas são ambíguas, de alguma forma você vê de um jeito, eu vejo de outro, elas têm uma complexidade enorme, e ao mesmo tempo a gente vê que tudo está muito conectado. Então, antes era uma esteira ali, Charles Chaplin, e agora a gente vê máquinas que estão conectadas ao computador, que tem conexão com inteligência artificial, que projeta um dashboard completo, prevendo situações. Então, assim, é muito louco o quanto que a gente vem evoluindo na linha do tempo, né? E enquanto sociedade também, né? Então, hoje a gente está muito mais preocupado, por exemplo, com a saúde. Então, antes as pessoas, era muito fácil você ser sedentário, você não fazer nada, você não se cuidar, não lavar a mão, e às vezes ficar de boa com relação a isso. Agora, não, a gente tem uma preocupação com a saúde. E aqui também não é só a saúde física, né? A gente vai também para a saúde mental. Então, você não vai estar em empresas ali que, de alguma forma, vão detonar a sua cabeça, que vão te colocar para baixo, vão fazer você ficar trabalhando horas a fio, e aí a gente vê algumas tendências surgindo, né? Então, a grande resignação que a gente viu, que ficou super pop, estourou esse ano, para vocês terem uma ideia, entre janeiro e outubro, a gente teve a gente teve 4,6 milhões de pedidos de demissão voluntários, ou seja, a pessoa pediu para sair. Elas estão indo embora. Então, tem um impacto ali muito grande na dinâmica das companhias. Se a gente já tem um problema para contratar, agora a gente tem um problema muito forte para fidelizar talentos. Eu não uso a palavra retenção, assim, eu não curto. Então, desde, sei lá, 5 anos atrás eu venho falando da gente trocar por fidelização, porque é igual tratar igual cliente, né? Você tem que fazer as pessoas quererem permanecer. É igual fidelizar o cliente, a pessoa escolhe todos os dias estar ali com aquele produto, com aquele serviço. O colaborador é a mesma coisa. Se ele não quiser, ele pica a mula e vai embora, entendeu? Não tem problema nenhum, ele arruma outro trampo, né? E olha que coisa. Existe um paradoxo também, né? Porque em contrapartida, você vê 13 milhões de pessoas desempregadas. E as pessoas ainda assim estão no ambiente que elas preferem ir embora. A gente vai ver lá, por exemplo, a demissão silenciosa, né? Existe muita gente falando um monte de coisas disso e tudo mais, mas isso surgiu porque hoje, eu esqueci o nome do estudo agora, mas é importante falar, 100 milhões de pessoas estão com burnout. 100 milhões, é muita gente. As pessoas não aguentam mais trabalhar enlouquecidamente, não ter horário, trabalhar de final de semana, ficar doente, acaba afetando a nossa saúde física mesmo, mas impacta muito com relação também à questão da nossa cabeça, da nossa organização, da nossa ansiedade, enfim, né? Então as pessoas elas falaram, opa, peraí, para tudo, eu quero trabalhar só aquilo que eu fui contratado para fazer. É claro que tem uma imaturidade na tratativa por alguns públicos ali que você vai ver, eu estou fazendo isso porque eu quero seguir by the book ali da descrição de cargo. Mas existe uma galera fazendo isso porque não aguenta mais. E tem outras tendências surgindo também nesse sentido de movimentar as pessoas para fora, como, sei lá, o Fat Fire, o Lean Fire, que é o quê? Vou trabalhar enlouquecidamente para me aposentar cedo. Alguns com a intenção de se aposentarem ricos, com 30, 35 anos, outros tendo o mínimo para poder sobreviver, que é o quê? Aluguel
transporte, que não necessariamente é um carro, e alimentação. As pessoas estão cansadas desse modelo. E, de alguma forma, isso vem comunicando para a gente o tempo todo que a gente precisa fazer algo com relação a isso nas nossas organizações. O que nos trouxe até aqui, isso é clichê, não vai nos levar adiante. Então, qual que é a responsabilidade da gente, enquanto RH, enquanto profissionais que cuidam de gente, nisso tudo? Como que a gente tem que preparar, por exemplo, as nossas lideranças? Porque é uma responsabilidade que também vem no nosso pacote de trabalho, né? A gente tem esse viés muito forte de cuidar de pessoas, e para cuidar de pessoas você tem que cuidar da liderança, enfim. E aqui também, falando desse contexto todo, que eu já adiantei um pouco ali das tendências, mas as pessoas mudaram, né? Então, por exemplo, eu, antes da pandemia, era uma pessoa enlouquecida pelo escritório. Eu lembro que no dia que explodiu a pandemia lá na Tivit, a minha líder chegou, explodiu assim, no modo geral, todo mundo tinha que ir para casa, porque estavam todas as empresas fazendo isso. E aí a minha chefe chegou e falou para mim assim, olha, Laura, pega as suas coisas, organiza aí e vai embora. Cara, eu quase chorei, eu não queria ir embora. Eu queria ficar. E eu fiquei sofrendo, porque eu queria voltar para o escritório, porque eu queria voltar para o escritório. Eu adorava ficar no escritório. Hoje, cara, eu fui para o escritório e eu tava voltando às 5 da tarde. O nosso encontro era 8 da noite. Eu cheguei aqui, era 19h56, 53, sei lá. Entendeu? Cara, eu não. Tipo, eu perdi um tempão da minha vida no trânsito. Ouvi um podcast, ouvi uma música, beleza, mas, puxa, eu poderia estar sendo muito mais produtiva estando na minha casa, estando, tipo, tranquila, tendo tomado um banho, comido, feito alguma coisa, estado aqui com vocês. Esse tempo de deslocamento virou algo muito precioso. Eu estou falando aqui enquanto Laura, mas cada um de nós aqui tem algum motivo para, de repente, quando chegar uma vaga 100% presencial, se questionar se é aquilo que quer para a vida. Às vezes você olhar para aquilo e falar, não quero viver isso, não é mais para mim. Eu, por exemplo, se chegar uma vaga para mim, esses dias chegou, era para ser head, o caramba, fazer um monte de coisa lá, falando 100% presencial. Olha, amiga, não sei nem quando você vai pagar. Tchau, não quero, entendeu? Então, assim, não dá mais, não cabe. Mas imagina só, não sei se vocês são pais, quem tem filho? Quem tem filho pequeno? Quem tem alguém doente em casa? Cara, muda a dinâmica inteira. Então, a gente tem que se preparar também para a mudança do indivíduo, do ser humano também. E a empresa, ela muda. Tem um estudo chamado Digital Vortex, eles atualizam todos os anos agora, já está para atualizar o desse ano, né? Que eles indicam o quê? Se a empresa não se adapta à transformação digital, a colocar as pessoas no centro, de alguma forma eles são engolidos pelo funil. Então, elas morrem. As empresas não estão mais ficando lá na Forbes por 20 anos, porque muita empresa é dinâmico, empresa nova surge, empresa morre e assim vai, por conta de adaptação a tudo isso que a gente está vivendo. Tá certo que quando chegou uma pandemia, muita empresa que falava assim, home office aqui não liberou, mas teve muita empresa que ainda bateu cabeça e falou, não, o pessoal vai vir trabalhar, vai vir para o escritório, enfim, colocando até a saúde das pessoas em risco, colocando a credibilidade da própria empresa em risco. Então, assim, existem coisas que dá para a gente manter porque é a nossa zona de conforto, a gente quer ficar quentinho aqui, mas tem coisa que a gente vai precisar se questionar, e a gente vai precisar se provocar e vai precisar mudar. Porque em alguns momentos adapte-se ou morra real, oficial, para uma organização ainda é um fato. E também, enquanto profissional de RH, qual que é o nosso papel de identificar essas tendências, essas possibilidades, essas mudanças todas e provocar o negócio e trazer de forma embasada, é claro, não saindo falando à torta e à direita, né? Porque também acontece, eu conheço gente que trabalha em escritório e fala assim, Laura, eu quero mudar o mundo e ninguém me ouve, ninguém pega as minhas ideias e implementa, porque, cara, você está querendo chegar com o pé na porta. Às vezes é mais rápido e devagar. É uma oportunidade que você enxerga, é uma conversa que você tem, vai entrando aos pouquinhos, quando você vê, você consegue, entendeu? Então, vai com calma que dá certo. E aqui, uma das coisas que a gente precisa ter como norte, e que é muito relevante,
e eu uso essa frase em todas as minhas palestras, aulas, enfim, ela está conectada com tudo que eu estou fazendo ultimamente, que é do Simon Sinek, que ele fala o quê? Os clientes jamais amarão a sua empresa até que seus colaboradores a amem primeiro. E isso é um fato. Existe um estudo chamado The Service Profit Chain, que ele demonstra num gráfico tangibilizado, assim, que primeiro vem um bom ambiente interno, que rapidamente torna os colaboradores mais satisfeitos, mais felizes, isso aumenta a produtividade, rentabilidade, que resulta em uma boa qualidade de atendimento ao cliente, uma boa qualidade de atendimento externo, e esse cliente fica feliz e é leal, e tudo isso, esse círculo virtuoso, resulta em quê? Maior rentabilidade, maior crescimento da empresa. Então, é isso que a gente também tem que fazer as provocações, né? Tipo, olha, não sou eu que estou falando, é Simon Sinek, que é o The Service Profit Chain, e tem N estudos que a gente pode citar que endossam essa importância de colocar as pessoas no centro. Às vezes a empresa coloca lá o cliente no centro, o cliente tem que ficar no centro. Mas se a gente não lembra que são as pessoas que estão lá dentro que atendem o cliente e que a gente precisa primeiro tratar bem as pessoas, a coisa meio que degringola. Então, isso é importante a gente ter como norte, tá? E aqui eu coloquei o meu lema, que é uma das frases que eu amo de paixão, que é People are not resources, que são pessoas, não são recursos. Por quê? Por conta de humanização, né? Então, quem já trabalhou em empresa de TI sabe que é muito comum, é convencional a gente tratar as pessoas como recurso. Ah, eu tenho um recurso, eu tenho um recurso, eu tenho um recurso. Mas não é recurso o quê, gente? Pelo amor de Deus. São pessoas, né? Então, eu sempre coloco isso muito fortemente. Se vocês estiverem numa empresa de TI, por favor, se algum gestor chegar em você e falar que tem um recurso, corrige ele na classe, assim, na maior, fina, lindo e belo. Fala, olha, recurso? Ao que você está se referindo? Ao fulano? Nossa, que estranha essa palavra, recurso, né? Questiona. Eu fazia isso direto na Tift. Gerava uma torta de climão quando não tinha reunião de executivo, eu ia de camiseta. People are not resources, por exemplo. Na Spread já fazia isso, enfim, toda a minha vida eu tô, de alguma forma, fazendo essas coisas assim, porque senão a gente não provoca a mudança, né? Tem que ser delicado para não ir com o pé na porta, mas é preciso que seja feito. E aqui, quando a gente fala de Agile e Employee Experience, como que tudo isso está conectado com essas coisas que eu falei? Porque a experiência do colaborador, que é EX, Employee Experience, ela vai tratar desde o primeiro contato que essa pessoa tem com a marca até o encerramento desse ciclo. Que, vamos falar a verdade, é nunca, né? Você já se desconectou completamente de uma empresa que você já trabalhou? Muito provavelmente você lembra dela, você tem amigos dela, você às vezes dá uma olhadinha no LinkedIn, segue ela no Instagram. Então, é um ciclo que ele não termina, né? De alguma forma, essa experiência do colaborador. Eu costumo dizer que a experiência do colaborador ela está muito conectada também com a questão de ser a experiência do candidato, a experiência do colaborador e a experiência do alumni. O alumni é aquela pessoa que não faz mais parte da companhia, né? Ele saiu. É um nomezinho em inglês, mas é basicamente assim, ex-colaborador, tá? E a agilidade, ela vem para endossar tudo isso, né? Ela te traz primeiro o mindset, porque na agilidade é total centrado em pessoas. As pessoas estão em primeiro lugar. É, tipo, antes as pessoas do que os processos. Então, assim, se a gente for ver, por exemplo, os valores do ágil, a gente vai estar muito centrado nisso, né? Primeiro as pessoas, depois o contrato, depois o processo, depois qualquer coisa. Primeiro colaboração do que outras coisas. Então, assim, isso é importante, porque isso vai endossar esse comportamento de experiência, né? Fora todas as ferramentas da agilidade que a gente pode implementar. Por exemplo, o design de serviços, ele é riquíssimo para você redesenhar o onboarding, para você pensar numa trilha de liderança. Enfim, dá para a gente usar muito da agilidade em tudo, né? E aqui eu trago para vocês o ciclo de vida do colaborador. Cada uma dessas corzinhas que a gente vê na tela é uma jornada. Então, normalmente as pessoas meio que confundem também. Falam, a jornada do colaborador. Você fala desde quando ele entra até a hora que ele sai. Não. Tudo isso é o ciclo de vida do colaborador. Quando a gente fala de experiência do colaborador,
a gente está trazendo mais para essa questão de jornada. Porque antes a gente olhava o todo e fica muito difícil quando você tentar resolver a vida toda. Você tem que focar. Então, tá, olhando todo, o que a gente precisa focar nesse momento? É o onboarding? Ah, a gente tem um problema de fidelização de talentos, então a gente vai trabalhar nisso? Ah, não, a gente tem um problema porque os especialistas saem da companhia. Quem está aí trabalhando com TI também sabe, eu trabalho em indústria. Hoje o pessoal tem um conhecimento muito técnico sobre as coisas. Se ele sair, eu tenho que manter relacionamento com ele de alguma forma, porque ele pode voltar. Então, isso é importante também, né? E aqui, quando a gente vê todo esse ciclo de vida do colaborador separado em algumas jornadas, que pode mudar de empresa para empresa e está tudo bem, a gente tem os touch points, né? Então, por exemplo, dentro da jornada de recrutamento e seleção, a gente vê ali, teve o primeiro contato com o recrutador, tem a dinâmica de grupo, tem a entrevista na empresa, tem o feedback do processo seletivo. Esses touch points, em alguns momentos, eles podem ser momentos que importam. Dentro do Employee Experience, a gente trabalha muito com momentos que importam, que é o quê? Imagina só, eu coloquei aqui, imagina que você está passando por um processo seletivo. Um momento que mega importa é o feedback do processo seletivo. Se você for receber uma ligação e falar assim, olha, Ana, você está aprovada. Nossa, você fala, meu Deus, dá uma descarga de ocitocina, você fica feliz e você quer compartilhar com o mundo aquele momento super legal da tua vida. Então, assim, é um momento que importa muito. Durante o ongoing ali, durante a jornada de desenvolvimento, ou de promoção, ou retenção, você pode eventualmente ficar grávida. E aquele momento é o seu primeiro filho, e de repente você precisa de uma estrutura dentro do seu trabalho, as pessoas te recebendo bem, te mandando um kit, cuidando para que você volte com um emprego. Essas coisas são legais também. Então, é um momento que importa também, o seu primeiro filho dentro de uma organização, que você esteja conectado e seja bem tratado, né? Então, enfim, como eu falei, mais uma vez eu trouxe aqui embaixo, Mindset ágil, design de serviços e outras ferramentas que a gente pode trazer aí para o nosso dia a dia, tá? O Almir vai me matar que eu estou atrasada. Ele deve estar querendo me matar, mas tudo bem, vai dar Não, certo. eu tô com o relógio aqui, nós estamos indo bem, tá indo bem. Então, beleza, fechou. E aqui a gente tem que pensar, eu não gosto de reinventar a roda, tá? Quem faz o trabalho de agilidade com a gente, eu sempre coloco lá com o Almir, tipo, os valores do ágil, eu não reinvento, vamos pegar os valores do ágil atrelados ao RH. Não, porque eu acredito muito que essa coisa foi feita, ela tá bem escrita, bem entregue, e a gente pode aproveitar isso. Não preciso assinar o projeto. Eu posso usar quem tem a inteligência que já fez isso e tem uma boa estrutura e embasada. O Jacob Morgan é uma das maiores referências no mundo quando o assunto é a experiência do colaborador. E ele coloca o quê? Que essa intersecção entre o que o colaborador espera e o que a empresa realmente entrega, essa junção dessas coisas, esse miolo é a experiência do colaborador. Quanto mais distante tiver, menos experiência. Quanto mais próximo, mais ele está vivendo experiências e mais feliz ele está com essa companhia, porque ele está sendo bem atendido. Então, aqui, imagina todas as coisas que os seus colaboradores precisam nas suas empresas e o quanto que você sente que a empresa está entregando isso. Está distante ou está perto? Você acha que as pessoas estão vivendo experiências ou não está fazendo sentido, assim, acho que precisa melhorar. Então, assim, esse é um ponto também para análise, assim, porque isso é bem importante. E para a gente, eu vou até pular um pouquinho aqui, depois eu volto nesse. Para a gente entender mais ou menos como funciona esse fluxo, a gente tem esse Employee Experience Design Loop, que é basicamente o looping que a gente passa durante a experiência do colaborador, né? Então, como que funciona? Normalmente, a pessoa passa por uma experiência. Então, ela entrou na empresa ali e ela vive o onboarding. Aí, no final do onboarding, tem uma pesquisa de NPS, que vamos colocar aqui dentro das empresas para RH, a gente usa INPS, que é Employee Net Promoter Score. Aí, ele responde uma pesquisa lá. E aí, você gostou, não gostou? Isso, de alguma forma, vai gerar impacto positivo ou negativo. Porque se for um onboarding super ruim, ele pode falar mal para os amigos dele, pode falar mal para a família dele, pode falar mal para os colegas dele.
Ele não está falando bem da empresa. Ele pode escrever uma coisa lá no Glassdoor. Ele pode fazer uma piada no fanfic corporativa. Tem tanto canal que essas pessoas podem usar, que ela pode dar um feedback que impacte em employer branding, não só em employee experience. Mas, se ele vive uma boa experiência, ele está contente com aquilo, naturalmente, impactos que a gente vai ter de uma boa experiência, ela fala assim, puxa, no meu primeiro dia teve uma agenda, eu recebi um kit, meu líder me chamou para almoçar com o time, as pessoas me receberam ali na mesa com alguma coisa preparada, eu tinha uma programação para os primeiros dias, a pessoa se sente mais confortável, mais segura. Isso é uma experiência legal, isso vai impactar em maior fidelização, a pessoa vai querer permanecer, e mais do que isso vai gerar engajamento. Engajamento é o quê? Comprometimento. É o quanto você olha para a regra do jogo e você fala assim, putz, quero jogar junto, faz sentido para mim. Enfim, ele respondeu ali, deu esses impactos todos, e aí a gente analisa o que veio desses dados. Veja só, é diferente você estar na sua empresa e a pessoa comentar uma vez no corredor com você que o processo é ruim, e você assumir que é ruim, e sair falando para a liderança que está ruim, porque a liderança trabalha com dados. Então, tudo que você vai fazendo na jornada tem que colher ali dados de mais de uma pessoa, para você ter uma fotografia legal, e eles refletirem sobre o número. Por isso que fala tanto que, naquele vídeo que eu mostrei para vocês, People Analytics, porque quando a gente tem esses dados, a gente consegue projetar o que está rolando e, de repente, até explodir para uma predição. Você vai pensar ali, opa, peraí, esses dados estão indicando que vai acontecer isso, né? Então, isso é bem legal também. Então, a gente analisa tudo isso e, a partir disso, a gente redesenha novos modelos, né? Ou a gente, a partir daquilo que a gente tinha, a gente vai falar assim, não quero, eu vou desenhar do zero alguma outra coisa aqui e tá tudo bem. E isso é super relevante porque aumenta o resultado de negócio. Esse aqui é o Bursing, ele também tem uma estrutura bem legal de employee experience, o site dele é maravilhoso, assim. Eu estava reclamando no começo dessa conversa com o Rond, que a maioria das coisas são em inglês, tem algumas coisas que o pessoal vem traduzindo, mas ainda assim a maioria das coisas é em inglês. Mas, enfim, eu traduzi essa página aqui para vocês, para trazer, tá? Então, aqui tem o resultado do negócio, que vai aumentar os targets financeiros, então tem uma meta que eu consigo atingir, vai encantar os nossos clientes, porque as pessoas vão ficar mais motivadas a trabalhar melhor, entregar melhor. A gente vai criar um senso de pertencimento, existe uma grande chance da gente se tornar um great place to work, e aqui não é great place to work só para levar selo, tá? É great place to work verdade. Engajar também, fidelizar os nossos talentos e tem um resultado factível em inovação, que é uma coisa natural, né? A gente tem todas essas coisas, as coisas acontecem de uma forma mais natural. E as pessoas se adaptam melhor às mudanças, agilidade pura é adaptação e inova de forma eficiente também. Quando a gente olha para esses conceitos todos que a agilidade nos traz, também impulsando esse resultado, tá? E aqui um ponto importante, não assumam para vocês o todo. Eu fui um dia, gente, faz um tempo já, alguns anos, na verdade, eu fui fazer uma entrevista, a mulher falou assim, olha, então você vai ser a gerente do RH aqui, e é importante que você saiba que você tem que fazer as sessões de feedback. Eu falei, como assim? Ela falou, porque quando eu cheguei aqui, eu desenhei, não tinha feedback entre líder e liderado, então eu decidi fazer. Ela tá falando sobre, ela encontrou sobre feedback. Então, aí ela falou assim, porque eu, enquanto RH, achei que era o meu papel conversar com o líder e repassar o feedback para a pessoa. Gente, gestão de pessoas não é com o RH, é com o líder. E é por isso que a gente tem o papel de treinar, preparar, provocar, impulsionar, incentivar, acompanhar, para garantir. Porque por mais que você tenha bons programas, se você não tiver bons líderes, você vai ter turnover e desengajamento. É isso, a soma é essa. E esse cálculo nem é meu, é do Finnegan. Então, o Finnegan, ele escreve muito sobre entrevistas de permanência, para a gente garantir fidelização de talentos e tudo mais. Então, ele fala, olha, bons programas sem bons líderes igual a alto turnover e desengajamento. Então, assim, não pensem só em um monte de coisas, soluções que vocês têm que criar.
Imaginem como que vocês podem impulsionar essa liderança a ser melhores pessoas para as pessoas com quem eles convivem no dia a dia, né? Afinal, você passa muito tempo da sua vida na empresa junto a um líder, né? Eu sou muito apaixonado por entender as coisas de fato como elas funcionam. Eu não me contento com uma simples explicação. Eu quero entender o porquê, de onde vem, o que come, como se reproduz, por que que é assim, mas por que que é assim, do porquê eu vou até o fim. Então, eu convido vocês a investigar também, né? Investiguem. Então, vocês vão entender lá que, por exemplo, o conceito de agilidade, ele está muito ligado hoje a uma buzzword e a uma gourmetização das coisas para poder elevar preço, né? O pessoal agrega valor em vários itens e entrega muita gourmetização. Só que agilidade sempre foi algo ligado a ser mais produtivo e ter mais qualidade. E ponto. Para que serve o Agile? É um meio. São práticas, são técnicas, são metodologias para conseguir o quê? Para conseguir ser mais produtivo e entregar com maior qualidade. Ponto. O resto é gourmetização. Tem frescura, mas é isso. Essa é a verdade. Né? Ele nasceu no meio de uma crise. Nasceu lá na Toyota, no meio de um Japão devastado, cada um com seus motivos, mas dentro de uma realidade devastada, né? Para fazer gestão de uma crise de sobrevivência. Então, era sim para ser mais produtivo e ser melhor. E os pilares que a gente tem hoje, né, implantados, entendidos como agilidade, são três. E aí vocês vão lembrar das palavrinhas que vocês leram na legenda do vídeo. Ou para quem estava fluente no inglês, escutou a narração. Tem que ter essas três coisas juntas, e não são habilidades de uma pessoa ou de algumas pessoas. Aqui são habilidades de grupo. Você precisa que as pessoas tenham isso, mas precisa que o grupo tenha isso. Então, transparência. O que significa isso? Apresentar os fatos da maneira como eles são. Então, mascarar as coisas com PPT não combina com isso. Né? Preparar um PPT bonito para ir lá e fazer uma reunião, sair todo mundo tranquilão, não combina com essa pegada de transparência. Um lugar para todas as coisas em lugar. Eu procurar um documento, não achar, não combina com transparência. Né? Alguém compartilhou, está no e-mail, manda para mim. Não combina com transparência. Transparência é poder explicar o racional das coisas. E ele se manter, e quando recuperar depois, estava errado, é assumir que estava errado. E não crucificar alguém ou martelar a cabeça de alguém porque um erro aconteceu. Então, não combina também com transparência. Né? Inspeção, ela é realizada por todos os participantes da equipe. Está muito ligado à transparência, até porque está do ladinho. Inspeção é qualquer um poder olhar o trabalho de qualquer um e não depender de um chefe dando uma bronca num chefiado. Isso é muito demodé. Aliás, isso já era fora de moda entre os anos 50 e 80 no Japão. Já era uma coisa fora de moda. Imagine hoje, né? Qual é o paradigma novo que está no lugar de agilidade hoje? Não temos. É a coisa mais moderna que a gente tem hoje. Está para nascer um paradigma. Estamos procurando, buscando, estamos criando. Alguém vai nessa reinvenção, nessa utilização boa das rodas existentes, alguém vai reinventar uma roda, vai sair com algo diferente, vamos ter algo novo. No momento, é o que a gente tem de mais moderno, né? Porque antes disso era uma coisa mais ultrapassada, mais tradicional, que não atende às demandas de mercado hoje. E o terceiro pilar é a adaptação. Não adianta a gente achar que tá bom. Se a gente estiver satisfeito, tá errado. Ah, mas eu tenho que ser o doutor Cri-Cri, eu tenho que ser o doutor Enxaqueca, eu tenho que reclamar. Não, também não. Né? Senão a gente não vai ter bons relacionamentos. Mas a gente precisa buscar uma melhoria contínua. E a pegadinha é buscar aprovação para melhoria. A melhoria tem que fazer parte do processo. Assim como o aprendizado faz parte do processo. A melhoria é o próprio fruto do aprendizado. Tem que fazer parte do processo, do investimento. A gente tem que conseguir por isso. Ah, tem que convencer alguém disso. Não. Esse alguém a ser convencido é alguém que deveria estar estudando. Estamos atrasados se a gente estiver pensando dessa forma, né? Muito bem. Olha só. E por que que a gente fala de agilidade, né? É muito comum, eu também comentei aqui que a gente vai na reunião de apresentação de resultados, a nossa aqui chama N1, E2, e passa lá qual é a receita, qual é o custo, qual é a margem, o que que aconteceu, maiores contas, lá, 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 lá. A gente só está olhando o resultado.
Resultado é uma resultante de tudo aquilo que aconteceu. E não é apenas um trabalho da gestão, é uma força da empresa, uma força da liderança em buscar entender que resultado ele acontece. Eu não busco eu faço ele acontecer com o quê? Com todo o resto aqui, ó. Aí eu trouxe um resuminho de um negócio que chama Five Points of a Diamond, né? Que é a satisfação do cliente, o quanto nossos clientes estão satisfeitos, vai impactar no resultado. Qual é a qualidade daquilo que a gente está entregando, da experiência que a gente está entregando para o cliente? Aqui a experiência do colaborador conta mais de 80% na experiência que o cliente tem na percepção de qualidade do produto. Qual é o índice de felicidade do nosso colaborador, da nossa equipe, né? Porque vai influenciar na qualidade. Qual é a segurança que a gente traz para o ambiente, né? Que impacto a gente causa com a nossa operação, com aquilo que a gente está fazendo? Estou falando do negócio. Nossa, a gente faz entregas de negócio, a gente está lá entregando algum produto, algum serviço, nós temos clientes, temos vendas, tem gente fazendo isso, né? Então, isso tudo que gera o resultado. Essas são as preocupações do A. Ou deveriam ser, se ainda não são. Né? Por quê? Não é só... Isso aqui parece slide de aula de faculdade, né? Talvez eu tenha tirado de uma das aulas, é um segredo. Mas, veja, o nosso projeto, a nossa entrega, o nosso departamento está entregando algo que tem que ser sustentável do ponto de vista econômico, social e ambiental. E ambiental não são só as árvores, que a gente poderá abraçar se estivermos muito nervosos. Mas é tudo que está sendo afetado e impactado da porta para fora ali. Vou dar um exemplo para vocês de ambiental e social. Se a gente for contratar um jovem aprendiz, o salário dele é muito baixo. E hoje existem metas a serem alcançadas na contratação de jovens aprendizes e PCD, né? Eu mencionei PCD aqui, que existe cota, existe meta e existe multa para quem não atinge esses números. O governo tem essas iniciativas, eu acho louvável, mas imagina uma empresa contratando e sem se preocupar com a jornada, com o impacto social que eu estou causando ao organizar esse trabalho, né? Como que essa pessoa vai sair de casa e vai para o escritório? Como essa pessoa vai se alimentar? Como essa pessoa vai viver economicamente, né? Lá no lugar que ela vive para interagir e aprender com a equipe onde ela trabalha. Um salário muito baixo, quanto representa o transporte, a alimentação? E isso tudo, às vezes, é muito blasé, muito baunilha, a gente passa por cima, né? E depois a gestão fica olhando para números e a gente esquece dos impactos. No fim do dia, a gente é sempre cobrado por enxugar processos, melhorar os resultados e entregar alguma inovação e repetir isso. Mas sem a página anterior, a gente vai ficar sempre dando, digamos assim, voltas com obstáculos, né? Sempre pulando algum obstáculo ao invés de resolver esse obstáculo. Como eu mencionei para vocês, lá na Revolução dos anos 50, a Toyota construiu um império, né? Esse que a Laura falou. Aos poucos, ela construiu um império. E esse império migrou para todas as outras empresas orientais e para todas as empresas do mundo. Nos anos 90, americanos chamaram de Lean essa experiência. Nos anos 2000, alguém inventou o Scrum, que ficou muito útil para a área de TI. Hoje, para a área de negócio, todo mundo está usando essas metodologias. E onde tudo isso nasceu com uma padronização e com um livro de conhecimento muito forte, o TPS. Eu convido todo mundo a estudar o TPS, o Sistema de Produção da Toyota. Ele é o resumo de qualquer uma das metodologias ágeis que vocês colocaram aqui, que vocês não conhecem, 0, 1, 2 ou 5. É o resumo de tudo. É bem rápido aqui, mas eu sei que vocês vão estudar mais melhor depois. Eu só estou incentivando que vocês estudem mais esse assunto, porque ele é muito transformador. Né? A gente não consegue tocar uma transformação ou entregar um projeto se ele não tiver minimamente estável. Então, começa pela... É uma casinha, ela é de propósito. Tem que estar estável. Para estar estável, para conseguir essa estabilidade, tem que ter padrão, tem que estar padronizado. Precisa ter sequência. Heijunka, os termos em japonês, né? Heijunka é sequência. O trabalho vem organizado, o próximo trabalho já está sendo organizado, vai chegar organizado, confia.
senão ele vai ser rejeitado. Kaizen é uma melhoria contínua, porque se foi rejeitado tinha problemas, eu tenho que rejeitar menos, então a gente melhora isso. Aí eu melhorei minha base, agora eu vou construir 2 pilares, né? O Just in Time, que foi criado porque não tinha espaço de estoque nas empresas japonesas, e hoje serve para a gente economizar dinheiro numa gestão voltada para a escassez. Né? E agora a gente tem o Just in Case, não é só Just in Time, porque a gente considera Just in Time para coisas, Just in Case para pessoas. Um fluxo determinado pela demanda, então a gente analisa a demanda para depois determinar nossos processos e não esmaga o processo em cima das pessoas e dos clientes. Entender o tempo certo, entender a relação do trabalho humano e o trabalho da máquina, porque a gente tem um monte de mecanização hoje em dia que não pode se perder. A gente precisa parar e anotar e conversar sobre as coisas erradas que acontecem, as anormalidades, senão elas passam, vão se repetir. Isso era uma rotina, né? Aí tem outra palavrinha em japonês que eu adoro, que é o jidoka. Até porque é onde eu estou trabalhando hoje. Ela significa autonomação. Automação todo mundo já conhece, né? Criar um robô, seja para uma fábrica, construir um automóvel, para pregar uma peça lá, ou seja para consumir uma planilha e lançar no sistema. É um robô. Agora, autonomação é algo que qualquer um aqui pode fazer. É olhar para uma tarefa repetitiva e começar, aos poucos, a automatizar ela. Aprender uma macro, criar um script, fazer uma leitura. Você começa a economizar o seu tempo. E quando você vê, você automatizou ela inteira, aos poucos. Não desistir, sempre manter essa pegada. Se a gente tem tudo isso, dá para fazer o telhado da casa, que é buscar maior qualidade, buscar menor custo, buscar um menor lead time, sempre atendendo o cliente, que é o nosso é a direção e é o que sustenta tudo isso, né? A nossa cobertura. O erro hoje é buscar maior qualidade e menor custo e buscar entregar mais rápido sem entender bem essas rodas aqui, sem entender bem esses pilares. É aí que mora a nossa grande dificuldade. Vou compartilhar depois o link com vocês. Tudo isso que eu estou falando para vocês está nesses livros aqui. Não tão somente nesses livros aqui. E agora a gente pode, também tem mais esses livros aqui. Esses são mais raiz ainda, hein? Aqui é a apostila do Scrum, quando ele foi criado.